Bom dia a todos vocês, começando mais um Giro das 11, ao vivo aqui pela TV 247, com retransmissão simultânea e também ao vivo pela TVT de São Paulo. Já começo aqui saudando meu querido Leonardo Atushi Apostos, a todo vapor, com todas as principais notícias do dia, para a gente comentar aqui ao longo da nossa jornada. Sejam todos muito bem-vindos. Ocupem o espaço de vocês aqui no bate-papo, com comentários, críticas, sugestões, informações, se vocês puderem também trazer para a gente. Nós somos um coletivo, todo mundo participa aqui da produção de um jornalismo transparente e com compromisso com a verdade. Gostou, Leonardo Atush? Essa tá boa, hein? É isso aí. Bom dia, Conde. Tudo bem? Bom dia, comunidade 247. Tudo em paz? Vamos nessa. Olha, tem uma notícia hoje que o Brasil está na expectativa da repatriação dos brasileiros que estão em Gaza. São 34, acho que são 28 brasileiros e 6 palestinos com dupla nacionalidade também brasileira. E o Brasil está ficando para trás, né? Eu queria saber de você, Leonardo, como é que você está lendo essa situação, porque pode ser pirraça de Israel atrasar, que o Brasil foi um dos primeiros que se prontificou ali, repatriou mais de 1.400 brasileiros de Israel, tem um avião estacionado no Cairo já há 2 semanas, pronto para o Itamaraty, dando toda a atenção, e os brasileiros não estão na lista de hoje. Eu acho, Conde, que na verdade são reféns, né? Quer dizer, são pessoas que estão lá como reféns, que estão sendo usados pelo governo, pelas autoridades ali, para de alguma forma barganhar uma posição brasileira que seja mais simpática a Israel, né? A gente está vendo uma situação muito difícil para o governo israelense, tanto no plano interno quanto no plano internacional. Internamente há muita contestação ao governo do Benjamin Netanyahu e internacionalmente há um certo isolamento, né? Por mais que você tenha tido no começo desse conflito uma certa simpatia em relação a Israel, pelo que aconteceu no dia 7 de outubro, né? Então uma certa solidariedade, os países europeus, os Estados Unidos, a brutalidade foi tão grande que ninguém se lembra mais do dia 7 de outubro. Né? Ninguém fala disso. Quer dizer, as pessoas falam do genocídio que vem sendo promovido pelo governo israelense na Palestina. Então, hoje eu vejo Israel enfrentando forte contestação no plano interno e caminhando para um isolamento talvez irreversível, né? No plano internacional. E as pessoas tomando consciência de que se trata, de fato, de um Estado colonial, de um sistema de apartheid, enfim. Acho que é por aí. Ontem o 247 trouxe uma matéria que foi originalmente publicada na Sputnik de que a Terceira Guerra Mundial já começou. Eu achei interessante porque é justamente um analista russo e ele diz que as condições mudaram, você ainda tem o poder dissuasório nuclear, mas esses conflitos eles se alastram e os grandes atores estão ali meio que blindados, né? Estados Unidos, própria China, né? Tem ali interesses também, né? Nesse contexto geopolítico, você também conversou com o Pepe Escobar há pouco tempo. Como é que você processa essas informações que vêm do Pepe, que vêm de tantos analistas interessantes que vêm aqui conversar com a gente também? A gente pode compor uma leitura bem sofisticada, né, e consistente do fenômeno. Conde, eu concordo com a leitura que o Pepe tem feito. O Pepe fala que é o seguinte, quer dizer, de um lado você tem o Império do Caos propondo as guerras infinitas, né? E aí isso está muito emblemático no caso da Palestina, é muito claro, né? Quer dizer, você tem ali Estados Unidos e Israel em guerra contra... E olha que interessante, né? Em guerra contra o menor IDH do mundo, que é a Palestina, que não tem exército, quer dizer, é uma situação... em guerra contra uma população civil. Aliás, desculpa, sem querer te interromper, tem uma discussão que não pode ser chamada de guerra, né? Porque guerra é entre dois países soberanos. Porque você não pode guerrear contra um país que não é país, que não tem exército, que não tem soberania, que não tem absolutamente, não tem nenhuma autonomia, né? Não controla a própria energia, suprimento de comidas, entrada, o que entra, o que sai, a luz, não controla nada. Na verdade, quer dizer, como se você tivesse assim uma guerra do Brasil contra o Carandiru, vamos dizer assim, contra uma prisão, né? Uma prisão, né? No final das contas.
Mas aí, de um lado, você tem esse sistema imperial em declínio, promovendo guerras infinitas, que é o que o Pepe coloca, e, de outro lado, a construção do sistema multipolar. Então, eu não acho que seja exatamente a Terceira Guerra Mundial, mas são conflitos localizados entre esses dois sistemas, né? Então, por exemplo, a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia também é uma guerra do Império contra o mundo multipolar em ascensão. A guerra na Palestina é uma guerra do Império contra o mundo multipolar em ascensão. Se houver uma guerra em Taiwan, por exemplo, também será uma guerra do Império contra o mundo multipolar. Né? Se houver, por exemplo, alguma coisa na Guiana, aqui mais próximo de nós, também será uma guerra do Império contra o mundo multipolar. Vamos imaginar que a Venezuela acusa hoje a Guiana de operar os interesses das petroleiras estadunidenses, que é uma região contestada, onde se descobriu muito petróleo e tal. Então, eu acho que a gente está vivendo, sim, vamos dizer assim, uma guerra entre dois sistemas, mas eles não se enfrentam diretamente. Você não vai ter um enfrentamento entre Estados Unidos e Rússia. Por enquanto, ou em algum momento, isso pode até também acontecer, né? Pode, mas aí se acontecer, aí é o fim da humanidade, né? Quer dizer, porque realmente, quer dizer, pelo menos, né, o que a gente aprende é que não existe um pós-Terceira Guerra Mundial, né? Você tem Eles usam, né? Guerra. Estão usando os países, né, que são menos, digamos, armados, assim, num certo sentido, para fazer essa guerra. Exatamente, exatamente. Enfim, eu acho que a gente está vivendo essa situação muito, muito tensa, cara, mas eu acho que vai ficar nisso aí, vai ficar nessa coisa dos conflitos localizados, né? Deixa eu trazer uma questão para você, porque assim, a pressão nos Estados Unidos, ontem eu recebi aqui os airbags, e também ele está muito inteirado dessas questões, ele consome muito a mídia que não é ocidentalizada, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos? As universidades estão em ebulição, com muitas questões, dilemas, conflitos entre alunos e professores em geral, alunos defendendo Palestina e professores uma posição mais conservadora. Nova York, hoje a Lúcia Guimarães, a correspondente, você fez um trabalho para a Folha de São Paulo, que ela está dizendo o seguinte, que nunca teve tão tensa a situação em Nova York, os Estados Unidos estão se preparando para uma nova onda de terrorismo, Leonardo. E aí ela diz o seguinte, Nova York, a maior população judaica fora de Israel, 1,6 milhão de pessoas, e a maior população muçulmana dos Estados Unidos, 1,5 milhão. Os Estados Unidos estão um barril de pólvora nesse momento também, e tem as eleições. Sobre isso, o que você pode dizer? Então, é interessantíssimo. Eu acho, Conde, que, por exemplo, os judeus que moram nos Estados Unidos, eles querem viver em paz, né? Então, você teve uma manifestação gigantesca, eles chegaram a fechar uma estação de trem, e eles diziam mais ou menos o seguinte, quer dizer, não matem os palestinos em nosso nome. Mais de 100 judeus foram presos. Obviamente, quer dizer, a tendência é que haja um crescimento do antissemitismo nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Né? Então, tem, por exemplo, tem alertas para que judeus não viajem para determinados países, e muitos deles, assim, quer dizer, genuinamente, quer dizer, independente da questão de estarem em risco ou não, eles pensam, porra, não tem nada a ver com isso, né? Quer dizer, com o que o Netanyahu está fazendo. Então, eu acho que existe essa preocupação. A tendência de crescimento do terrorismo, eu acho que ela é real nos Estados Unidos, na Europa, né? Principalmente nesses países que têm forte população muçulmana e uma adesão cega à posição imperial. França é um dos principais exemplos, né? A França, eu acho que, assim, quer dizer, é um país que vai se tornar extremamente perigoso, né? Foi alvo de atentados terroristas logo depois que a França se aventurou naquela questão da Líbia, né? O Sarkozy meio que quis liderar ali a iniciativa para derrubar o Gaddafi e tal, que foi uma catástrofe humanitária também. A gente está vendo o seguinte, quer dizer, olha, no fundo, o terrorismo acaba sendo uma reação a esse esquema colonial, né, dos países centrais. E eu acho que a gente está chegando, Conde, ao fim desse sistema. A gente está chegando... Tem uma reflexão a ser feita, quer dizer, de que, assim, são as dores do parto do mundo multipolar, né? E se você for ver, assim, a história sob uma perspectiva mais ampla, tudo que está se perdendo, as vidas, as pessoas que estão morrendo, elas fazem parte dessa emergência de uma nova ordem internacional, né? Porque você vê aí um velho sistema que está caindo atirando, destruindo, matando,
mas eu acho que o novo é irreversível, É porque quando as pessoas irreversível. falam sul global, eu acho que tem uma questão, eu gosto mais quando as pessoas falam a maioria global, né? Porque é mais ou menos como se fossem assim, quer dizer, 6 bilhões de um lado de pessoas e 1 bilhão de pessoas de outro lado, né? É como se você pegasse assim, você tem 1 bilhão dos Estados Unidos mais os países europeus tal, e 6 bilhões, 7 bilhões que são o resto da humanidade. Então é a maioria global que está, na verdade, se levantando. Os Estados, me parece, né, que os Estados Unidos querem implementar uma nova onda de terrorismo no mundo para se colocarem como os heróis e como o bem e prolongar, digamos assim, esse império decadente, né? É terrível isso. Tomara que você esteja certo. Tomara que o poder econômico. A gente viu, né? Os Estados Unidos, eles são o que são. Ontem eu estava fazendo essa reflexão em função do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Eles se apropriaram de todo o sistema de produção, inclusive coincide com a criação ali do Estado de Israel e tudo mais. E a China, por exemplo, ela se calcou em enfim, se tornar uma potência através da economia e ela não precisou de uma guerra, não precisou de nenhuma guerra para se tornar essa potência que ela é hoje. Ela não pensa em guerra, né? Por isso que você tem essa dicotomia, né, entre os dois, das duas potências. Ela venceu a guerra comercial, vamos dizer assim, né? Quer dizer, ela É, venceu a guerra da globalização. Você pode até alegar que eventualmente a China possa ter usado, vamos dizer assim, quer dizer, instrumentos de guerra nessa sua ascensão. Ah, então fez um dumping comercial, pagou salários muito baixos, teve jornadas de trabalho excessivas, teve isso, teve aquilo. Mas o fato é o seguinte, quer dizer, foi reconhecida como economia de mercado, entrou para a Organização Mundial de Comércio e se tornou a base industrial da humanidade. A China é o país que produz quase tudo no mundo, né? E essa base de produção real, diferentemente dos Estados Unidos, quer dizer, que na verdade estão ancorados hoje muito mais numa riqueza financeira e na indústria armamentista, né? Eu acho que isso fez da China essa potência que ela se tornou. Então, para a China, na verdade, Conde, é interessante. Para o modelo chinês, interessa a paz. Se houver paz, mais comércio. Se houver mais comércio, a China produz mais e vende mais. Né? Um mundo de mais tranquilidade. Para a velha ordem, interessa mais o conflito, a guerra. Né? Porque a grande indústria americana é a guerra. Vamos pegar o exemplo da Ucrânia. Né? Quando você pega assim, os Estados Unidos estão aprovando uma ajuda de 10 bilhões de dólares para a Ucrânia. Né? Esse dinheiro vai para a Ucrânia e volta para os Estados Unidos. A Ucrânia compra as armas, compra os tanques, compra as bombas, compra não sei o quê, mesmo Israel. O dinheiro vai para Israel e volta. Então, isso movimenta a economia americana. Então, você tem uma ala nos Estados Unidos, que é das pessoas assim mais conservadoras, não, veja bem e tal, que acabam defendendo, porque também atende aos interesses aí de uma certa burguesia empresarial, industrial, americana e tal. As pessoas que têm uma consciência mais humanista falam, pô, não, isso não está dando, né? Então, é o sistema, cara. O sistema americano ele está ancorado. A indústria em que os Estados Unidos são mais competitivos hoje é a indústria da guerra. E, além disso, eles são muito competitivos na questão do Vale do Silício, da altíssima tecnologia, que também é um subproduto da guerra. Né? Muitas pessoas contam a história da internet, das empresas lá de Palo Alto, do Vale do Silício, quer dizer, como empresas que tiveram uma relação direta, né, com a máquina de guerra americana. Muita coisa foi desenvolvida a partir daí. perfeitamente. Olha, vocês estão assistindo aqui o Giro das 11 nessa edição especial, hoje feriado de finados, mas nós estamos aqui para trazer informação para vocês com qualidade. Eu vou para o bate-papo, Leonardo, deixa eu até colocar aqui a legenda maior para a gente ter mais condições aqui. Hussein Brasil. Israel não apenas criou o Hamas para enfraquecer a autoridade palestina, Israel criou as fileiras do Hamas assassinando seus pais. 85% dos membros são órfãos. Obrigado, Hussein. Dizer que Israel criou assim o Hamas, cravar isso, a gente sabe que o Hamas existe em função da violência que Israel, né, sempre dedicou à Palestina, né, Leonardo? Você quer comentar rapidamente isso? Olha, Conde, circulou muito
a informação de que, inclusive vídeos, né? Tem um vídeo do Netanyahu que ele falava assim, olha, se você é contra o Estado palestino, você deve fazer tudo, de tudo, para apoiar o Hamas, né? Porque enquanto houver Hamas, não haverá Estado palestino, porque não é mais ou menos a lógica do inimigo, né? Quer dizer, Israel vai ter um inimigo que quer destruir Israel, porque a autoridade palestina, na verdade, aceitaria, né, a solução dos dois estados, uma negociação pacífica. A própria OLP já havia aceito, né? Então, o Hamas, quer dizer, é um grupo radicalizado que nega o direito de Israel à sua existência. Nesse sentido, Conde, eu acho que é aquela coisa, quer dizer, na verdade, a máquina de guerra precisa de um inimigo. Os Estados Unidos viveram esse dilema depois da guerra, do fim da Guerra Fria, né? Quando você tem o colapso da União Soviética, em tese a OTAN poderia acabar. Então, por que não acabou? Não, porque existem novos desafios, novos inimigos, aquela coisa toda. Sem o inimigo, a máquina de guerra não sobrevive, né? Eu acho que é por aí. Vamos lá, Hussein mais uma vez aqui. Hamas não é uma organização terrorista, é uma organização composta em 85% de órfãos, vítimas do genocídio sistemático e sádico de Israel. Obrigado, Hussein. Marcelo Palma, parabéns para o deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, Glauber Braga, né, pela coragem de falar sobre a necessidade do Brasil agir tal como Bolívia, Chile e Colômbia. O que vocês acharam? Eu quero trazer essa questão para você, Leonardo. Muita gente dizendo assim: bom, a Colômbia cortou relações com Israel, né? Gustavo Petro, o Boric, não sei se cortou relações, mas acho que chamou o diplomata. A Bolívia, acho que cortou relações. O Brasil, nesse. Não dá para comparar, né, a dimensão do Brasil com esses outros países, com todo respeito, e a dimensão do próprio Lula. Mas você acha que o Brasil e o Lula poderia, digamos, chamar o representante de Israel? Eu acho que o Brasil pode chegar a esse ponto, mas o Brasil não vai ser o país 1, 2, 3, 4, nem 5, nem 10. O Brasil vai ser mais ou menos o país 38, 47, 59. Por quê? Porque o Brasil é muito grande, o Brasil é um país elefante, né? Quer dizer, ele não é um franco atirador, né? É um país que tem muitas relações com vários países do mundo. Quer dizer, se esse movimento cresce, vamos dizer assim, quer dizer, uma rejeição internacional ao colonialismo, uma rejeição internacional ao genocídio, ao apartheid. E aí você tem, sei lá, Portugal, Espanha, países africanos, México, países da América Central, países da Ásia. Aí o Brasil se soma, Indonésia, Malásia, aí o Brasil se soma ao movimento internacional. O Brasil não vai assim ser o quarto, quinto, sexto país, porque o ônus seria alto, né, diplomaticamente, quer dizer, então o Brasil acho que fez um papel muito bom, Conde, nessa presidência de um mês no Conselho de Segurança da ONU, deu orgulho da diplomacia brasileira. Foi muito bom, né, ver o papel do chanceler Mauro Vieira tentando aprovar uma resolução. Foi vetada, mas tentou de todas as maneiras, depois tentou novamente, mas, assim, quer dizer, romper relações com Israel, levando em conta o grau de inserção do Brasil no sistema financeiro internacional, na economia mundial, a força da burguesia brasileira mesmo, que é fortemente conectada a esse sistema financeiro, eu acho que a gente não pode contar com isso. Mas, na verdade, em algum momento, vamos imaginar o seguinte, quer dizer, olha, vamos imaginar que você tem um novo hospital bombardeado, né? Mais uso de fósforo branco, 20 mil mortos, 50 mil mortos, a gente não sabe onde isso vai parar, né? O objetivo, na verdade, não declarado de Israel na verdade, exterminar aquela população ou provocar uma migração de toda a população. Se isso acontecer, o Brasil pode chamar o embaixador, ouvir, pedir explicações, né? E aí, em algum momento, você ir preparando o terreno para isso. Mas eu não vejo o Brasil, de fato, o Brasil um rompimento, né? Embora eu defenda, tá? Embora eu acho que seja, assim, quer dizer, no mundo ideal, eu acho que é a melhor posição a se adotar. Eu estou com o Glauber Braga, eu acho que o Glauber Braga tem razão, é uma questão de princípio. Você está falando, você está interpretando o comportamento do governo, os interesses, né? E o Brasil, de fato, é um ator muito potente nessa questão, né? Se transformou, ganhou o respeito de todos os países ali no Conselho de Segurança e na ONU de maneira geral.
Olha, mais comentários aqui. Vamos fazer uma rodada aqui. Agora, Elizabeth Coutinho, professor Paulo Nogueira, acabou de dizer aqui para o Brasil se preparar militarmente. Hussein Brasil, Israel é maior crime, precisa ser desmantelada. Sérgio Capilé, maioria é numérica, mas não é econômica nem militar. Fernando Bai, Léo, estou me tornando violento desde 2013, help. Como assim, Fernando Bai? Toma alguma coisa, toma uma cerveja. Hussein Brasil, Santa Catarina, deixa eu chamar Estados Unidos de Orcrim, mas blinda Israel. Deve estar falando das redes sociais e da censura. Nas redes sociais, para a gente passar para. Eu quero começar a falar de economia brasileira, bastidores ali de Brasília, presidente Lula, com Arthur Lira e congêneres, mas do ponto de vista das redes, Leonardo, você que está imerso assim como eu, né? Mas você acho que muito mais. Questão de censuras, big techs, que são todas americanas e que fazem, digamos, podem direcionar informações sobre esse conflito, ao mesmo tempo é incontrolável, né? Quer dizer, a verdade também aparece, né, nas redes. Eu acho que a gente tem que reconhecer, Conde, sobre esse papel das big techs, o papel do Elon Musk, né? Porque ele se coloca como um apóstolo da liberdade de expressão total. E graças a ele a gente está vendo uma situação de mais liberdade mesmo no fluxo de informações, né? Não sei se você tem acompanhado os canais palestinos, a quantidade de informação que as pessoas estão recebendo hoje. Eu não sei se, vamos dizer assim, sob a antiga direção do X, antigo Twitter, se a gente estaria tendo acesso a tanta informação sobre esse massacre na Palestina, né? A gente praticamente não está tendo censura. Então, por mais que você tenha um perfil ou outro que possa ter ali uma classificação, uma contextualização, né? Mas eu acho que a contranarrativa ela está circulando muito livremente nessa plataforma, que é a principal plataforma política hoje, que é o X, né? O Instagram, acho que não, quer dizer, então você tem várias acusações de perfis que foram banidos do Facebook, do Instagram. Eu vejo que, por exemplo, no YouTube, eu acho que não é como o YouTube é uma coisa que requer uma produção maior, vamos dizer assim, não é a rede social ideal para esse tipo de circulação de informação. Mas mesmo assim, né, você vê, por exemplo, as grandes emissoras, né, que fazem transmissões locais, elas estão podendo transmitir, as pessoas estão enxergando o que está acontecendo. É muito difícil, Conde, é muito difícil controlar a narrativa hoje. É muito difícil impor, né? Por exemplo, já era no passado, na verdade, quando os Estados Unidos diziam que o Iraque tinha armas de destruição em massa, todo mundo sabia que era mentira, mas tudo bem, quer dizer, você não via lá a brutalidade da guerra, né? A guerra foi assistida pela televisão com aqueles bombardeios, depois a captura do Saddam Hussein. As imagens eram filtradas pelas corporações midiáticas. A guerra editorializada, né? Isso, exatamente. Você tinha um filtro. Hoje você não tem mais filtro. Hoje as pessoas têm celular. As pessoas têm celular na internet, filmam, transmitem, as imagens vão chegando. Você tem um risco de imprecisão nas informações, mas existe assim uma quantidade de informação muito grande, muito grande. Olha que interessante. Eu estou surpreso, realmente, a primeira vez que eu escuto alguma coisa positiva do Elon Musk. E estou, assim, muito atento ao que você está dizendo. Quer dizer, o X se transformou realmente numa plataforma não mais pró-Estados Unidos, pura e simplesmente, né? Eu acho, cara, que o Elon Musk, ele é um cara ligado à direita estadunidense, eu acho que porque o Elon Musk, ele é um adversário, aliás, ele fez um post outro dia, que a gente até deu matéria, ele disse que é um insulto o uso da palavra cis, né? Essa pessoa é um cis, porque na verdade um cis para ele teria que ser chamado de um heterossexual, né? Ele é muito contrário a dessa cultura woke, né? Então, ele tem a agenda dos republicanos, ele vai defender os interesses dos Estados Unidos, obviamente, tal. Mas como eu acho, quer dizer, que ele é uma figura extremamente anti-Biden, né?
e o Biden se coloca como, vamos dizer assim, é o cara, é o cavaleiro dessa guerra, e também, também tem essa cultura de mais controle sobre as big techs, sobre o discurso, ele acaba, de certa maneira, nesse momento, sendo uma figura que está prestando um serviço à causa da liberdade de expressão, né? Com todas as limitações que a gente tem aqui que considerar. Mas quando vier a eleição americana, ele vai apoiar um republicano, vai apoiar o Trump. Não, Isso aí tá aliás, muito claro. ele é um apoiador do Trump, né? Eu acho que sim. Eu acho E que o sim. Trump está se transformando, né, nesse bastidor das eleições americanas, como a figura que talvez, se ele vencer, as guerras entrem num declínio, né? Eu acho que, assim, cara, o medo que eu tenho do Trump, cara, é que o Trump é um cara mais pragmático, né? Ele tem um vídeo do Trump que ele fala o seguinte: eu deixei as tropas lá na Síria só para vigiar o petróleo. E ele falou ele é muito franco, muito sincero. Tem um vídeo que ele fala assim: não sei o que a gente fica fazendo lá no Oriente Médio, tá cheio de petróleo aí na Venezuela, por que a gente não vai lá e pega o da Venezuela logo? Quer dizer, então, vamos dizer assim, o conflito pode se aproximar mais da gente, né? Quer dizer, nesse aspecto. Mas, Bom, assim, quer dizer, eu acho que a guerra na Ucrânia, ele de fato acabaria com essa guerra na Ucrânia. na Ucrânia, sim. Em Israel, a gente não Israel, eu dá para acho, prever. ele é muito ligado ao Netanyahu, ele tinha aquela coisa de botar a embaixada americana em Jerusalém, aquela palhaça, aquela história toda, né? O que inviabilizaria a história dos dois estados, né? Perfeito. Carlos Eduardo Lessa, a verdade é de doer muito. Belo Horizonte, obrigado, querido. Olha a barba aqui do Carlos Eduardo Lessa, que barba bonita. Ô, Léo, você tinha que deixar a barba assim, ó. Você ia ficar legal. Uma vez eu deixei, mas a barba fica rala, Conde. Fica rala? Fica, não fica aquela Olha, barba mas o assim, ralo. aquela barba poderosa, vamos dizer assim. Você fala em ralo, você me lembra o ralo fiscal do Brasil, que é o assunto que a gente vai entrar daqui a pouco. O Sem Brasil opressor é quem gera os mitos de resistência. Nefertiti Dornelles, te amo, Conde. Meu Deus, obrigado. Fala pro Léo também, senão vai ficar enciumado aqui. Não precisa falar pro Léo, que eu falo pro Léo. Te amo, Léo. Pronto. Pronto, valeu. Valeu, Condão. Ô, Leonardo, ralo fiscal. Antes de falar de GLO, vamos falar disso, porque eu confesso que eu fiquei comovido com a coletiva do Fernando Haddad, porque assim, existe uma cobrança gigantesca para o governo Lula 3 consertar a economia do país e zerar déficit, fazer tudo isso. Só que as pessoas esquecem que nós passamos por uma catástrofe gerencial, desde o golpista Temer, passando pelo genocida Bolsonaro, e fizeram uma loucura na economia, isenções para lá e para cá. Está posto corretamente esse debate, meu querido Leonardo Atush? O Haddad até contou uma história, né, de uma empresa de cigarros que obteve aí nesses ralos fiscais aí um ganho de acho que 5 bilhões. Ele estava falando da Souza Cruz, na verdade, né, que a Souza Cruz é a empresa que é dominante no mercado de cigarros brasileiro. Eu acho, Conde, assim, quer dizer, que de fato tem muita mamata, muita coisa que as pessoas não enxergam dessas subvenções fiscais e tal. Mas eu queria, cara, que o Haddad saísse um pouco dessa. Sabe, o Haddad está gostando muito de jogar no campo do adversário. Sabe, fica jogando, né, nessa discussão fiscal, tal, que a meta vai ser. Fala assim: olha, gente, é o seguinte, quer dizer, ele tem que faturar, o Haddad tinha que faturar o crescimento desse ano, tem que faturar o superávit comercial, tem que faturar o emprego, tem que faturar a inflação baixa, né? E falar assim, quer dizer, falar: olha, tudo isso que está sendo feito na economia vai criar as condições para uma recuperação fiscal mais consistente, né? Falar: olha, não, estamos perseguindo a meta, tal, mas também não é nenhuma camisa de força. Eu, sinceramente, eu acho que assim, quer dizer, ele está se deixando enredar pelo discurso da oposição. Tipo assim, como assim? Vamos lá, a Folha, chega lá, Globo, Folha, CNN. Haddad, a gente quer falar sobre isso. Não, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o emprego, eu quero falar sobre outras Mas coisas. será que não é o papel? Vocês não querem falar sobre inflação, sobre emprego, sobre crescimento, sobre saldo comercial, né? Será que não é o papel dele, o papel que o Lula destinou para ele? Não, mas assim, mas olha só, o Haddad não, tudo bem, obviamente, o Haddad ele tem uma missão, ele tem uma agenda econômica, ele tem que arrecadar mais, né? Inclusive para que o governo possa fazer mais. E ele está buscando fazer isso. Mas ele não, eu pelo menos acho que o ministro da Fazenda, o ministro da Economia,
ele não é só um fiscal de renda, né, vamos dizer assim. Ele é o cara que cria o ambiente macroeconômico para o crescimento, né? Então, por exemplo, obviamente que talvez o papel central da questão fazendária, né, seja gerar caixa para o governo. Mas não é só esse papel, não. Existe o papel de você criar as condições macroeconômicas para o crescimento, para o desenvolvimento, né? E o Haddad fala menos disso do que ele poderia falar. Ele fica muito focado nessa questão fiscal, tributária, que é um papo chato, inclusive, né? Que, na verdade, só a Globo, a CNN, os caras gostam disso, enfim. Eu acho que assim, entendo, né? Ele podia comemorar um pouco mais os gols que ele está marcando, né? Tipo assim, quer dizer, a partida está 4-1, né? Tá 4-1 e ele não fala de nenhum gol, ele só fala do gol que ele tá levando. Ah, levamos um gol, mas pô, vai estar 4-1, cara. É porque ele é um cara sério, né? É um cara totalmente compenetrado e tudo mais. Agora, o seguinte, o Leonardo, os resultados da economia no Brasil até aqui, depois de tudo, daquela catástrofe toda, eles são até bons. Quer dizer, o Haddad pode ser também responsabilizado no bom sentido, no melhor sentido, por exemplo, pela queda do desemprego, o emprego recorde aqui, 7,7%, nos últimos, acho que 8 anos, né? Melhor número. A massa salarial cresceu, inflação controlada, os juros do Banco Central caindo, em grande medida também por esse trabalho que o Haddad faz ali, né? Junto ao Roberto Campos Neto. Ele merece também as nossas congratulações. O que você acha? Exatamente, não, mas eu acho que assim, eu acho que é exatamente por isso, porque eu acho que os resultados são muito bons, né? Eu troquei mensagens com ele outro dia, quando eu falei, porra, cara, não falei assim com essas palavras. Porra, cara. Falei assim, olha, falei pelo telefone com ele, falei assim, a previsão de crescimento no começo do ano estava em 0,5%, 0,6%. O Brasil vai terminar acima de 3%. Sim. A inflação, o pessoal estava apostando em, 8%, 9%, vai terminar em 4,5%, 5% no máximo. Né? Ninguém previa essa taxa de desemprego. Ninguém previa, Conde, que o Brasil ia ter um saldo comercial esse ano de 100 bilhões de dólares. Né? Vai 90, vai entre 90 e 100. Está totalmente fora. Então, o Brasil realmente ele está colecionando aí uns números macroeconômicos muito positivos. É o que eu estou te falando, o jogo está 4-1 para o Brasil. Ah, mas por que está 1? Não, porque olha só, a meta que ia ser déficit zero vai ser zero, mas vai ser um déficit de 0,25. E daí? Qual é o problema? Né? Aí o pessoal fica marcando, mas você levou um gol, tá? Levei um gol, mas fiz 5. Mas só não pode falar que está 3-0 para o Brasil, porque ontem o Botafogo estava ganhando de 3-0, você viu o que aconteceu, né? Que coisa, cara, absurda. Que coisa impressionante, né? Não, eu não tô acreditando até agora, cara. Quando eu vi que tava assim, quer dizer, eu fui no Twitter, né? Aí tava lá, hashtag tava 3-0. Tava 3-0, como assim? Tava 3-0. Aí eu falei, porra, eu achava que a virada tinha sido igual a do. Tem um time de futebol aqui, Conde, que a gente dá uma força aqui para um time de futebol em Barueri, que é um time veterano e tal, que jogou a final e perdeu a final. Mas a final foi assim, fez 1-0, levou 1-1, fez 2-1, levou 2-2, fez 3-2, levou 3-3 e perdeu nos pênaltis. Porra, eu achava que tinha sido assim, mas você levar uma virada estando com 3-0, né? Eu acho que é perigoso agora o Botafogo. O Botafogo tem que fazer uma reunião de emergência aí. De emergência. O Botafogo, Code, é que está precisando de um comitê de crise, não é o governo Lula. O governo Lula está muito bem. Se fosse o Botafogo, a gente tinha que ficar preocupado. Olha, saudações aqui a 2 ilustres palmeirenses, o Luiz Gonzaga Beluso. Até mandei já falei que virada para o Beluso, né? Que é um palmeirense inveterado. Ele está vivo aí? Ele não infartou ontem, não? Pois não, nem me respondeu. Não sei se ele sobreviveu. Ele está bem. E o Nicoleles também. O Nicoleles deve estar em estado de graça, né? Manda uma mensagem para o Nicoleles, se ele também não infartou. Manda uma mensagem para o Nicoleles. Ô, Léo, deixa eu trazer aqui, o Marcos Granja está dizendo aqui, Atucho emagreceu para caramba ou é a impressão? O Atucho emagreceu, as roupas dele não estão nem servindo mais, viu? O Atucho, pode mandar suas roupas para mim, viu? Tá tudo caindo, As tudo caindo. Tudo caindo. O Florestan chamou o Atucho de magrão agora. Magrão. Doutor Sócrates, né? Doutor Sócrates. Regina Chaves, eu gosto dessa dupla, Atucho e Conde Gustavo, obrigado.
a gente agradece. E Lenildo Bezerra da Silva, te amo, Léo. Pronto, tá aí. Coraçãozinho pro Lenildo. Coraçãozinho. CML, Haddad é o melhor ministro da economia dos últimos tempos, redução do desemprego ao menor nível em 10 anos. Diga, querido. Não, só queria fazer um comentário sobre isso. O Haddad ele pode ser tudo isso, mas ele é o que menos fatura, né? Ele é o que menos comemora. Não, mas ele está nas graças da Faria Lima ainda, né? Não, eu sei, mas ele é o que menos comemora. Tipo assim, o que menos comemora. Ele não comemora. Ele fica. Ele é muito sério, cara. O Haddad é muito sério. Haddad, não fique tão sério. Não, mas olha, quando você conhece bem o Haddad é realmente um cara assim diferenciado, é gente boa. PIB não, ele é fora do padrão da política, né? Porque realmente, assim, quer dizer, ele está lá preocupado com as subvenções fiscais, tá normal, é o trabalho dele, mas enfim, não, mas eu acho que essa postura dele, a postura politicamente importante também, ela complementa. É o oposto do Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes estava sempre faturando coisas que ele nunca ia conseguir, nunca conseguiu, né? Você lembra como era o Paulo Guedes? O Paulo Guedes dizia, não, que em 2 anos o Brasil vai estar com... Ele dizia o seguinte, quer dizer, que ele ia zerar a dívida pública, que o Brasil ia ficar não sei que economia do mundo, que para lá, aquela coisa, que ia privatizar tudo. O Paulo Guedes era megalomaníaco, né? Megalomaníaco total. Nunca entregou nada, mas no gogó ele se vendia como o melhor do mundo, né? Ai, meu Deus. Vai lembrar do Paulo Guedes, essa altura ao Paulo Guedes, Conde, se aplica aquela piada dos argentinos, né? O melhor negócio do mundo, né? Você comprar o Paulo Guedes pelo que ele vale e vender pelo que ele diz que vale, né? É mais ou menos isso. É isso, exatamente. Bom, aí deixa eu terminar. Multimilionário, Conde. Ele é multimilionário, né? Não, você ficaria multimilionário. Não, a gente ficaria. O Paulo Guedes vale isso aqui. Aí você compra por isso. Agora eu vou vender o Paulo Guedes pelo que ele acha que vale, né? Exato. Aí, porra. Sem condições. PIB recorde, pobreza extrema diminuindo, inflação controlada, salário valorizado. Não, os dados são fantásticos. É uma coisa, né? Impressionante. Ficar discutindo o déficit zero realmente é uma perda de tempo, né? É isso aí. Com todo respeito. Marcolino está dizendo aqui: Twitter não está nem um pouco democrático, o algoritmo está sufocando o massacre palestino. Diga, eu acho que então, olha, então, na verdade, depende de quem você segue, porque no meu feed só vem informação pró-Palestina. Você pode calibrar o seu feed, né? É isso. Rosimeire Rocha, socorro, voltem as atenções para Minas Gerais, SOS Minas Gerais. O que está acontecendo em Minas Gerais? Fala, Léo. Não, o que está acontecendo em Minas Gerais se chama Zema, né? Zema. Na verdade, tem que ser assim, quer dizer, é SOS fora Zema, né? Então, eu acho que vai ser muito interessante a eleição para governador de Minas, viu? Tem que ver como é que vai ser para as prefeituras agora. O Rogério Correia é candidato a prefeito de Belo Horizonte. Está confirmado já o Rogério Correia? Você pode ter depois você pode ter a reeleição da Marília Campos em Contagem, que é uma cidade importantíssima. A Marília pode ser candidata, uma vez reeleita, pode vir a ser candidata ao governo de Minas Gerais. O Rodrigo Pacheco pode ser um candidato da Frente Ampla também ao governo de Minas. O Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, pode querer ser candidato. Minas está com um futuro garantido. Bom. Eu acho que assim, quer dizer, eu acho que vai ter muito, assim, eu acho que vai ter uma frente anti-Zema, né, em Minas. Eu acho que isso é uma tendência. Pois é. Eu pensei que o Leonardo tinha pegado um controle remoto. É a garrafa d'água dele, que é toda tecnológica. Essa garrafa é digital. Tem essa garrafa tem um chip dela aqui que a água nunca acaba, Conde. Nunca acaba. Ela produz água. Haddad jogando defensivamente. Nunca preciso de uma dessa, viu? Tomar bastante água, né, por dia. É isso. O Haddad está jogando defensivamente no campo do adversário. No campo do adversário. Está aqui, definiu super bem aqui. Rosimere Rocha. Zema e regime de recuperação fiscal ameaça real. Hussein Brasil, Tarcísio, amigo dos milicianos, passa a boiada. E a Rosimere está se tornando aqui, está renovando a sua integração conosco. A CCJ aprovou o regime de recuperação fiscal em Minas Gerais e ameaça os serviços públicos. Zema aumentou o próprio salário 300%, isso a gente noticiou muito aqui, quer congelar o nosso 9 anos. É uma loucura isso aqui. Ô, Léo, deixa eu falar com você, e não vai dar tempo, já acabou nosso tempo aqui. Rapidamente, o que você achou do Lula apresentando a GLO ontem lá? Eu achei que o Lula não estava muito contente também não, cara. Eu acho que ele estava ali fazendo... Eu acho que é o seguinte... Tem nessa questão da GLO, tem uma questão de, sei lá, dar uma força para os militares, limparem a imagem, mostrarem uma utilidade, que eles estão combatendo o crime organizado no Brasil.
mas eu não senti que o Lula estava totalmente convencido, sabe, da justeza dessa decisão. Eu achei que, sei lá, vamos esperar. Amanhã a gente vai ter uma entrevista com o ministro Flávio Dino, ele vem ao Bom Dia 247, vai falar com o Auler, vai falar com a Tereza, e eu acho que ele vai explicar o porquê dessa decisão da GLO. A crise na segurança, o governo tem que ter o cuidado, Conde, para não, na verdade, é aquela coisa, não atrair para si uma crise que não é dele, né? Isso era uma questão estadual, né? Quando o governo está se associando a isso, tudo bem, obviamente o governo é responsável pela segurança no Brasil inteiro, tem que ter um plano de enfrentamento ao crime organizado, etc. e tal. Mas cuidado para não se tornar o protagonista de um problema que não é dele, né, diretamente. Então, tem que ver, tem que ver. Tomara que dê certo, mas vai ser estranho, né, cara? Você ir para o aeroporto e ver um monte de militar, sei lá como é que vai ser isso. Mexendo em bagagem, né? Tem que tomar Então, cuidado. vai ser esquisito. Valeu, Leonardo! Valeu, Condão. Um Até a abraço. próxima. Obrigado.